Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês. Vamos falar sobre a experiência extraordinária de Zeferino Espinosa, um homem que, após uma experiência de quase morte, começou a canalizar mensagens dos anjos e teve visões apocalípticas sobre o futuro da humanidade. Preparem-se para uma jornada emocionante e reveladora. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias impactantes. Agora, vamos mergulhar nessa incrível experiência de vida. Olá, meu nome é Zeferino Espinosa. Sou um homem comum, ou pelo menos era, até alguns anos atrás. Nasci e cresci em Los Angeles, uma cidade vibrante e cheia de vida. Sempre fui uma pessoa tranquila, levava uma vida normal, como muitos de vocês. Trabalhava em um escritório no centro da cidade, passava horas no trânsito todos os dias e, nos fins de semana, gostava de passar tempo com minha família e amigos. Desde jovem, sempre tive um interesse pelo espiritual. Nada muito profundo, apenas um hobby para relaxar depois de um dia estressante no trabalho. Gostava de meditar de vez em quando, ler sobre filosofias orientais, essas coisas. Eu nunca imaginei que essa prática mudaria minha vida de uma forma tão drástica. Lembro-me como se fosse ontem. Era uma noite comum. Eu tinha chegado em casa após um dia particularmente cansativo no escritório. O trânsito estava terrível e eu tinha tido uma reunião estressante com clientes. Sabe como é, né? Tudo o que eu queria era um pouco de paz e silêncio. Então, como de costume, decidi meditar antes de dormir. Sentei-me no chão do meu quarto, cruzei as pernas, fechei os olhos e comecei a respirar profundamente. No início, era como sempre. Minha mente vagava, pensando no dia que passou, nas tarefas do dia seguinte. Mas aos poucos, fui me acalmando, entrando naquele estado de tranquilidade que a meditação proporciona. Mas naquela noite algo estava diferente. Não sei explicar exatamente o que era, mas havia uma energia no ar, uma sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ignorei essa sensação e continuei a meditar. Foi então que tudo começou. De repente, senti uma pressão intensa na minha cabeça e nos meus ombros, como se uma força invisível estivesse me puxando para baixo, me afundando no chão. A sensação era tão real que, por um momento, pensei que o piso do meu quarto tinha se transformado em areia movediça. Tentei abrir os olhos, mas não consegui. Meu corpo parecia pesado demais para se mover. A pressão aumentava a cada segundo e minha respiração ficou difícil. Era como se eu estivesse sendo arrastado para o fundo do oceano, com a água pressionando meu corpo de todos os lados. Naquele momento senti medo. Um medo profundo e visceral, como nunca havia experimentado antes. Pensei que estava morrendo, que aquela seria minha última noite na Terra. Mas algo dentro de mim, uma voz interior que eu nem sabia que existia, me dizia para não lutar, para me entregar à experiência. E foi o que fiz. Deixei-me levar por aquela força misteriosa, sem saber para onde ela me levaria. Mal sabia eu que aquela noite seria apenas o começo de uma jornada incrível, que mudaria completamente minha visão do mundo e de mim mesmo. Nos 6 meses seguintes, toda vez que eu meditava, a mesma sensação de pressão intensa retornava. Era como se algo estivesse tentando me puxar para fora do meu próprio corpo. No início, era assustador. Eu lutava contra essa sensação, tentava me agarrar à realidade física, mas aos poucos comecei a me acostumar e até a ansiar por essas experiências. Lembro-me de uma noite em particular, cerca de 3 meses após o primeiro episódio. Eu estava meditando como de costume, quando a pressão começou. Desta vez, decidi não resistir. Deixei-me afundar naquela sensação e, de repente, me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Foi uma sensação indescritível. Olhei para baixo e vi meu corpo sentado no chão, imóvel como uma estátua. Era eu, mas ao mesmo tempo, não era.
Tentei tocar meu corpo físico, mas minha mão passou através dele como se fosse feita de ar. Naquele momento percebi que estava experimentando algo que ia além da minha compreensão normal do mundo. A sensação de estar fora do corpo durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando voltei, estava ofegante e confuso. Parte de mim queria acreditar que tinha sido apenas um sonho vívido, mas no fundo eu sabia que era algo mais. Nas semanas seguintes, essas experiências se tornaram mais frequentes e intensas. Às vezes eu via luzes brilhantes ao meu redor durante a meditação. Outras vezes, ouvia sons que não pareciam vir de lugar nenhum, como sinos distantes ou um zumbido suave. Uma noite, cerca de 5 meses após o primeiro episódio, tive a experiência mais intensa até então. A pressão começou como sempre, mas desta vez era ainda mais forte. Senti como se estivesse sendo sugado por um túnel escuro. A sensação de movimento era tão real que meu estômago chegou a embrulhar. No fim do túnel, vi uma luz. Era a luz mais brilhante e mais bela que já tinha visto. Não era ofuscante ou dolorosa de olhar, mas incrivelmente acolhedora e reconfortante. Senti-me atraído por ela, como se ela estivesse me chamando. À medida que me aproximava da luz, comecei a ouvir vozes. Não eram vozes normais. Eram como música, harmoniosas e serenas. Eu não conseguia entender o que diziam, mas de alguma forma sabia que eram mensagens importantes. Quando estava prestes a alcançar a luz, senti um puxão repentino. Era como se um elástico gigante estivesse me puxando de volta. Em um instante, estava de volta ao meu corpo, ofegante e coberto de suor. Essas experiências continuaram por mais um mês. Cada vez eu ia um pouco mais longe. Ficava um pouco mais de tempo. Comecei a ansiar por esses momentos, esperando descobrir mais sobre esse mundo misterioso que estava se abrindo para mim. Eu sabia que estava à beira de algo grandioso, algo que mudaria minha vida para sempre. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu na noite em que completei 6 meses dessas experiências extraordinárias. Era uma noite fria de inverno em Los Angeles, algo incomum para a cidade. Eu me preparava para minha meditação noturna com uma mistura de ansiedade e expectativa. Nos últimos dias, tinha sentido que algo importante estava prestes a acontecer. Era como se todo o universo estivesse segurando a respiração, esperando por este momento. Sentei-me no chão do meu quarto, como sempre fazia. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo suave zumbido do aquecedor. Fechei os olhos e comecei a respirar profundamente. Quase imediatamente senti a familiar pressão começar. Desta vez, porém, era diferente. A pressão era mais forte do que nunca, quase insuportável. Parecia que minha cabeça ia explodir. Meu corpo inteiro tremia, e eu podia sentir gotas de suor escorrendo pelo meu rosto. Parte de mim queria parar, abrir os olhos e voltar à segurança do mundo físico, mas algo dentro de mim me dizia para continuar, para aguentar mais um pouco. De repente, senti algo se abrir no topo da minha cabeça. Era como se uma porta que eu nem sabia que existia tivesse sido escancarada. Uma luz intensa, mais brilhante que 1000 sóis, inundou minha visão. Mas não era uma luz ofuscante ou dolorosa, era acolhedora, como um abraço de puro amor. Quando abri os olhos, o mundo ao meu redor havia mudado completamente. Meu quarto familiar tinha desaparecido. Em seu lugar, eu me vi cercado por seres de luz. Eram altos, radiantes, com uma beleza que ia além de qualquer descrição humana. Seus corpos pareciam ser feitos de pura energia, cintilando e pulsando com cores que eu nem sabia que existiam. Esses seres, que eu só posso descrever como anjos, sorriam para mim em silêncio. Seus sorrisos transmitiam uma paz e um amor que eu nunca havia experimentado antes. Eu queria falar, perguntar quem eram eles, o que queriam de mim, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Era como se a linguagem humana fosse inadequada para aquele momento. Um dos anjos se aproximou de mim. Ele ou ela, pois os anjos pareciam estar além de gêneros, estendeu a mão e tocou suavemente o topo da minha cabeça, exatamente onde eu tinha sentido a abertura.
No momento do toque, senti uma onda de energia percorrer todo o meu corpo. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo preenchida com luz pura. Naquele instante eu entendi. A coroa que tinha se aberto não era física, mas espiritual. Era o que algumas tradições chamam de chakra da coroa, o ponto de conexão entre nosso ser físico e o reino espiritual. E agora, essa conexão tinha sido totalmente ativada em mim. Os anjos continuavam em silêncio, mas eu podia sentir que estavam me transmitindo algo. Não eram palavras ou pensamentos, mas um conhecimento profundo e intuitivo. Eles estavam me mostrando que eu tinha um propósito, uma missão. Vamos começar essa história desde o princípio, quando eu comecei a receber mensagens dos anjos. A cada palavra que chegava até mim, eu sentia algo mais do que apenas o significado óbvio. Era como se cada termo carregasse uma energia própria, uma experiência viva. Com o tempo, essas palavras começaram a formar frases curtas, mas poderosas. Confie no processo, e o amor é a resposta. Cada uma dessas mensagens me levava a reflexões profundas, como se os anjos estivessem me ensinando uma nova forma de comunicação. Não eram discursos longos ou explicações detalhadas, mas sim conceitos destilados em sua essência mais pura. Nos meses seguintes, minha conexão com os anjos foi se fortalecendo. O que antes eram palavras ou frases, agora se transformava em um fluxo constante de informações. Até que, um dia, durante uma meditação, algo extraordinário aconteceu. Em vez de apenas visualizar as palavras, eu comecei a ouvir vozes. Não eram vozes físicas, mas eram claras e distintas na minha mente. No início, fiquei assustado, pensando se estava ficando louco. Mas logo percebi que essas vozes tinham a mesma serenidade e amor que eu já associava aos anjos. Essas vozes falavam de uma sabedoria que ia além de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Elas falavam sobre o amor universal, a interconexão de todas as coisas, o propósito da vida e até mesmo a natureza da realidade. Era como se todo o conhecimento do universo estivesse sendo derramado em minha mente. Aos poucos, percebi que podia fazer perguntas mentalmente e receber respostas. Era um diálogo silencioso, uma troca de ideias e conceitos que transcendiam a linguagem comum. Com o tempo, percebi que o que eu estava vivenciando era o que muitos chamam de canalização, o processo de receber e transmitir informações de fontes não físicas. Um dia, enquanto estava nesse estado de comunicação com os anjos, senti um impulso para falar em voz alta. Quando abri minha boca, as palavras que saíram não pareciam ser minhas. Minha voz soava diferente, mais profunda e ressonante. Foi quando percebi que os anjos estavam falando através de mim. No início, essa experiência era intermitente e imprevisível. Às vezes, eu conseguia canalizar por apenas alguns minutos antes de a conexão se perder. Outras vezes, as mensagens fluíam por horas. Aprendi a me render ao processo, a confiar na sabedoria que estava sendo transmitida através de mim. Decidi que essas mensagens eram importantes demais para serem mantidas apenas para mim. Eu sentia que tinha a responsabilidade de compartilhá-las com o mundo. Foi assim que comecei a gravar vídeos das minhas sessões de canalização e a postá-los no YouTube. No começo, meu canal tinha poucos espectadores. Afinal, eu era apenas mais uma pessoa na internet falando sobre espiritualidade. Mas algo nas mensagens que eu transmitia parecia ressoar com as pessoas. Os comentários começaram a chegar, com pessoas dizendo como as palavras dos anjos tinham tocado suas vidas, como encontraram conforto e orientação nas mensagens. Conforme meu canal crescia, comecei a receber convites para fazer palestras e workshops. No início, isso era assustador. Eu, que sempre fui uma pessoa reservada, de repente me via falando para grandes audiências. Mas toda vez que subia ao palco e permitia que os anjos falassem através de mim, sentia uma energia incrível fluindo. As pessoas na plateia pareciam ser profundamente tocadas e transformadas. Minha vida tinha mudado completamente. De um trabalhador de escritório comum, eu me tornei um canal para a sabedoria angélica. Era uma responsabilidade enorme,
e às vezes esmagadora. Mas cada vez que via o impacto positivo que essas mensagens tinham na vida das pessoas, sabia que estava no caminho certo. A canalização se tornou não apenas uma prática espiritual para mim, mas uma forma de vida. Aprendi a manter minha energia limpa e minha vibração alta para ser um canal claro para as mensagens. Isso significava cuidar bem do meu corpo físico, praticar meditação diariamente e manter pensamentos e emoções positivos. Com o desenvolvimento da minha habilidade de canalização, as mensagens dos anjos se tornaram cada vez mais específicas e detalhadas. Eles começaram a falar não apenas sobre conceitos espirituais abstratos, mas também sobre eventos futuros e mudanças que estavam por vir para a humanidade. Foi assim que comecei a receber previsões que mudariam não apenas a minha vida, mas potencialmente o curso da história humana. Essas previsões não eram apenas palavras de conforto ou orientações espirituais gerais, mas descrições detalhadas de eventos futuros que poderiam afetar toda a humanidade. Uma das visões mais impactantes que recebi foi sobre uma grande fenda no Oceano Índico. Os anjos me mostraram imagens de um evento geológico massivo, algo que seria ouvido em todo o mundo. Vi em minha mente uma enorme rachadura se abrindo no fundo do oceano, liberando uma nuvem de gás tóxico que se espalhava pela atmosfera. As consequências desse evento seriam devastadoras, especialmente para regiões como a Síria, o Oriente Médio e a Turquia. Vi pessoas fugindo de suas casas, cidades inteiras sendo evacuadas. Era uma visão assustadora, mas os anjos insistiam que eu precisava compartilhar essa informação para que as pessoas pudessem se preparar. Outra previsão que recebi dizia respeito aos Estados Unidos. Os anjos me mostraram um período de grande turbulência econômica e política no país. Vi imagens de protestos nas ruas, confrontos entre cidadãos e forças de segurança. O mais alarmante foi a visão de alguns estados tentando se separar da União, levando o país à beira de uma guerra civil. Uma das mensagens mais chocantes foi sobre a morte repentina de um líder mundial importante. Não me foi mostrado quem era esse líder ou de qual país, mas vi claramente as consequências de sua morte. Uma revolta enorme, eleições caóticas e ineficazes, uma sensação generalizada de instabilidade e medo. Os anjos também me mostraram visões de conflitos geopolíticos. Vi a China afirmando seu domínio sobre Taiwan, causando tensões internacionais. Ao mesmo tempo, vi o Japão emergindo como uma força unificadora, tentando reunir o mundo contra a agressão chinesa. No entanto, essa união seria temporária, pois a visão seguinte mostrava a liderança central da China se desintegrando, levando a uma reconfiguração do poder global. Nem todas as previsões eram sombrias. Uma das visões mais intrigantes e esperançosas que recebi foi sobre um evento cósmico que mudaria a consciência humana. Os anjos me mostraram um intenso flash de luz solar que banharia a Terra. Mas essa luz não era destrutiva. Ao contrário, ela elevaria a frequência vibratória de todos no planeta. Vi pessoas ao redor do mundo despertando para uma nova realidade. Era como se um véu tivesse sido levantado de seus olhos. As pessoas começavam a desenvolver habilidades que antes considerávamos sobrenaturais, como telepatia, clarividência e a capacidade de curar com as mãos. Essa elevação da consciência traria consigo uma nova era de unidade e compreensão mútua. Vi pessoas de diferentes culturas e religiões se unindo, reconhecendo sua conexão fundamental. Conflitos antigos eram resolvidos à medida que as pessoas percebiam a futilidade da guerra e da violência. Essas visões eram tão poderosas que, às vezes, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. E se eu estivesse errado? E se tudo não passasse de imaginação? Mas, a cada vez que os anjos me guiavam, eu sabia que não era imaginação e que meu papel era transmitir essas mensagens. Aos poucos, comecei a ver sinais de que algumas das previsões estavam se concretizando. Eventos no mundo pareciam estar se alinhando com o que os anjos tinham me mostrado. Isso me deu confiança para continuar compartilhando, mesmo quando as previsões eram difíceis de ouvir.
Os anjos não falavam apenas sobre eventos futuros. Eles também me deram instruções sobre como nos preparar para os tempos de mudança que estavam por vir. E essas preparações iam muito além do físico. Tratavam de elevar nossa consciência e vibração para navegar pelos desafios com graça e compaixão. Uma das primeiras recomendações que recebi foi sobre a purificação da água. Os anjos enfatizaram a importância de ter acesso à água limpa e pura. Eles me mostraram métodos de filtragem e purificação que iam além das tecnologias convencionais. E falaram sobre a importância de energizar a água, não apenas para limpá-la fisicamente, mas também para elevar sua vibração energética. Outra ação prática que os anjos sugeriram foi sobre finanças. Eles aconselharam a ter uma reserva de dinheiro em espécie, prevendo períodos de instabilidade econômica. Ao longo do tempo, essas visões e instruções se tornaram uma parte fundamental das mensagens que eu compartilhava. Acredito que as pessoas precisam estar preparadas não só fisicamente, mas espiritualmente, para o que está por vir. Então é isso que eu venho fazendo, compartilhando essas visões e mensagens com o mundo, esperando que, juntos, possamos nos preparar para um futuro de luz, evolução e expansão da consciência, em uma situação em que os sistemas bancários eletrônicos poderiam falhar. Ter dinheiro físico poderia fazer toda a diferença em momentos críticos. A questão da segurança alimentar também foi abordada. Os anjos recomendaram que as pessoas aprendessem a cultivar seus próprios alimentos, mesmo em espaços pequenos. Eles enfatizaram a importância de estocar alimentos não perecíveis, sementes e suprimentos essenciais. No entanto, não se tratava apenas de acumular recursos, mas de desenvolver habilidades de autossuficiência. Uma das recomendações mais enfáticas era a construção de comunidades fortes. Os anjos me mostraram que, nos tempos difíceis que estavam por vir, a força estaria nas conexões entre as pessoas. Eles encorajavam a formação de redes locais de apoio mútuo, o compartilhamento de recursos e conhecimentos e a criação de sistemas de troca que não dependessem de dinheiro. No aspecto espiritual, as recomendações eram igualmente importantes. Os anjos enfatizavam a necessidade de elevarmos nossa vibração energética, o que significava cultivar pensamentos e emoções positivas, praticar a gratidão diariamente e meditar regularmente. Eles explicaram que quanto mais elevada fosse nossa vibração, mais fácil seria navegar pelos desafios que se aproximavam. A prática do perdão foi outra recomendação crucial. Os anjos me mostraram que carregar ressentimentos e mágoas não só diminuía nossa vibração, mas também nos tornava mais vulneráveis em tempos de crise. Eles compartilharam técnicas poderosas para liberar velhas mágoas e cultivar a compaixão. Uma das recomendações mais interessantes foi sobre o desenvolvimento da intuição. Os anjos explicaram que, à medida que as mudanças se acelerassem, nossa capacidade de tomar decisões rápidas e acertadas seria crucial. Eles forneceram exercícios para aguçar nossa intuição e nos ensinaram a confiar em nossa sabedoria interna. Os anjos também falaram sobre a importância de cuidar do corpo físico, recomendando uma dieta baseada em alimentos integrais e naturais, a prática regular de exercícios e técnicas de desintoxicação. Eles explicaram que um corpo saudável seria mais resistente, não apenas a doenças, mas também às mudanças energéticas que estavam por vir. Uma recomendação que surpreendeu muitas pessoas foi sobre a importância de brincar e se divertir. Os anjos enfatizavam que, mesmo em tempos difíceis, era crucial manter a alegria e a leveza. Eles explicavam que o riso e a diversão elevavam nossa vibração de uma maneira poderosa. Por fim, os anjos falaram sobre a importância de manter a esperança e a fé. Eles me mostraram que o medo e o desespero só amplificariam os desafios que enfrentaríamos. A esperança, por outro lado, era uma força poderosa que poderia nos guiar através dos tempos mais sombrios. Compartilhar essas recomendações se tornou uma parte crucial do meu trabalho. Eu organizava workshops e seminários online
para ensinar essas técnicas e práticas. Compartilhar essas visões, previsões e recomendações com o mundo teve um impacto profundo, não apenas na minha vida, mas também na vida de milhares de pessoas ao redor do globo. As reações foram variadas e muitas vezes intensas. No início, enfrentei muito ceticismo e até ridicularização. Muitos me rotularam como mais um profeta do apocalipse ou alguém em busca de atenção. Recebi mensagens hostis, com pessoas me acusando de espalhar medo e pânico. Houve momentos em que questionei se deveria continuar compartilhando essas informações. No entanto, à medida que alguns eventos previstos começaram a se concretizar, as atitudes começaram a mudar. Lembro-me claramente do dia em que um pequeno terremoto no Oceano Índico, embora não tão catastrófico quanto a visão que tive, chamou a atenção do mundo. Muitas pessoas começaram a me procurar, querendo saber mais sobre as outras previsões. O crescimento do meu canal no YouTube foi exponencial. De repente, eu estava recebendo milhares de visualizações e comentários em cada vídeo. As pessoas compartilhavam suas próprias experiências, suas preocupações e esperanças. Minha caixa de entrada estava constantemente cheia de mensagens de pessoas buscando orientação e conforto. Comecei a receber convites para aparecer em programas de rádio e televisão. No início, eram principalmente programas voltados para o público espiritualista, mas logo a mídia mainstream também começou a se interessar. Me vi discutindo previsões e preparações espirituais em talk shows nacionais, algo que jamais teria imaginado alguns anos antes. As reações não se limitavam apenas ao interesse ou curiosidade. Muitas pessoas relatavam que as mensagens dos anjos tinham mudado suas vidas de maneiras profundas. Recebi cartas de pessoas que abandonaram empregos estressantes para seguir sua paixão, de famílias que se mudaram para o campo para viver de forma mais sustentável, de indivíduos que encontraram paz através das práticas espirituais que eu compartilhava. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Algumas pessoas interpretaram as mensagens de maneiras extremas, vendendo todos os seus bens e se isolando em bunkers. Outros formaram grupos quase sectários, vendo-me como uma espécie de messias, algo que sempre desencorajei veementemente. As autoridades também começaram a prestar atenção. Fui chamado para depor perante comitês governamentais, sendo questionado sobre a fonte das minhas informações e o potencial impacto das minhas previsões na segurança nacional. Essas experiências foram estressantes, mas também me deram a oportunidade de levar as mensagens dos anjos a um público ainda mais amplo. O impacto se estendeu além das fronteiras dos Estados Unidos. Comecei a receber convites para falar em conferências internacionais, para me encontrar com líderes espirituais e políticos de outros países. As mensagens dos anjos estavam alcançando um público global, transcendendo barreiras culturais e linguísticas. Uma das reações mais surpreendentes veio da comunidade científica. Inicialmente céticos, alguns cientistas começaram a se interessar pelas técnicas de elevação de consciência que eu ensinava. Estudos preliminares foram iniciados para investigar os efeitos da meditação e outras práticas espirituais na saúde física e mental. Com todo esse impacto e atenção, minha vida mudou drasticamente. De um homem comum, levando uma vida tranquila, eu me tornei uma figura pública, constantemente sob escrutínio. Era uma responsabilidade enorme, às vezes esmagadora, mas sempre que me sentia sobrecarregado, os anjos me lembravam do propósito maior por trás de tudo isso. Apesar dos desafios, o impacto positivo que via nas vidas das pessoas me dava força para continuar. Cada mensagem de gratidão, cada história de transformação, reafirmava que eu estava no caminho certo. As reações, tanto positivas quanto negativas, eram um lembrete constante do poder das mensagens que eu estava compartilhando e da responsabilidade que vinha com esse dom. Ao olhar para trás e refletir sobre toda essa jornada extraordinária, fico maravilhado com o caminho que percorri. De um homem comum, levando uma vida rotineira em Los Angeles,
Me tornei um canal para mensagens angélicas que tocaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma transformação que ainda me deixa sem palavras às vezes. Toda essa experiência me ensinou lições profundas sobre a natureza da realidade, sobre o propósito da vida e sobre o potencial infinito que existe dentro de cada um de nós. Aprendi que o universo é muito mais vasto, complexo e maravilhoso do que jamais imaginamos, e que existem níveis de consciência e realidade além da nossa compreensão cotidiana, esperando para serem explorados. Uma das lições mais importantes que recebi dos anjos é que todas as mudanças e desafios que enfrentamos têm um propósito maior. Eles me mostraram que estamos passando por um processo de transformação coletiva, uma evolução da consciência humana. Os eventos difíceis que vemos no mundo, as crises ambientais, os conflitos políticos, as revoluções tecnológicas, são catalisadores para essa transformação. Os anjos me ensinaram que o futuro não está escrito em pedra. As visões e previsões que recebi não são um destino inevitável, mas possibilidades. Nossas escolhas individuais e coletivas moldam o futuro que criaremos. Essa compreensão traz consigo uma grande responsabilidade, mas também um grande poder. Aprendi que a chave para navegar por esses tempos de mudança é elevar nossa vibração, cultivar o amor e a compaixão e manter a fé na bondade fundamental do universo. Os anjos sempre enfatizaram que o amor é a força mais poderosa que existe e que, quando agimos a partir do amor, nos alinhamos com a própria força criativa do universo. Ao longo dessa jornada, também aprendi muito sobre mim mesmo. Descobri forças que não sabia que tinha, enfrentei medos que nem sabia que existiam. Aprendi a confiar na minha intuição, a ouvir a voz da minha alma. Descobri que a verdadeira força não está em nunca ter medo, mas em continuar avançando apesar do medo. Uma das lições mais preciosas que recebi é sobre a interconexão de todas as coisas. Os anjos me mostraram que não estamos separados uns dos outros, nem do mundo ao nosso redor. Somos todos parte de uma grande teia de vida, cada pensamento e ação afetando o todo. Esta compreensão traz consigo uma profunda sensação de responsabilidade, mas também de pertencimento. Olhando para o futuro, sinto uma mistura de apreensão e esperança. Os tempos que estão por vir serão desafiadores, sem dúvida, mas também estarão repletos de oportunidades para crescimento e transformação. Os anjos me mostraram visões de um mundo novo, um mundo onde vivemos em harmonia uns com os outros e com o planeta, onde a paz, a justiça e a prosperidade são as normas, e não as exceções. Mas para chegar a esse futuro, temos que passar por um período de purificação e renovação, de liberação do velho para abrir espaço para o novo. Este é o tempo em que estamos vivendo agora, um tempo de grande mudança e oportunidade. E assim, encerro essa história, não com um fim, mas com um convite. Um convite para que você, ouvinte, participe dessa grande jornada de transformação. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no futuro que estamos criando. Cada pensamento, cada escolha, cada ato de amor conta. Então, eu te convido a se juntar a mim e aos milhares de outros ao redor do mundo que estão trabalhando para elevar nossa vibração coletiva, para criar um futuro baseado no amor, na compaixão e na unidade. A jornada não será fácil, mas vale a pena. E saiba que em cada passo do caminho você não está sozinho. Os anjos estão conosco, guiando-nos, apoiando-nos e nos lembrando do incrível potencial que reside dentro de cada um de nós. Sejamos as sementes do novo mundo, plantando esperança, amor e luz onde quer que vamos. Obrigado por ouvir e por ser parte desta jornada. Que possamos caminhar juntos para um futuro brilhante, onde todos possamos florescer e brilhar em nossa plenitude.